Boa noite a todos. A Ananda Marga Pelotas está muito feliz em ver todos vocês aqui. E antes de apresentar, então, o doutor Bruno Guerra, eu gostaria de, para quem não conhece, falar um pouco da Ananda Marga e qual é o propósito dela, né? Então, assim, eu posso dizer que o slogan da Ananda Marga é autoconhecimento e serviço a todos os seres. Autorrealização e serviço social também, né? E a Ananda Marga, então, é uma organização internacional espiritual de yoga e serviço social, fundada na Índia em 1955 por Shri Shri Anandamurti, que é o nome espiritual do nosso guru, que se chama Prabhat Ranjan Sarkar, né? Atualmente, a Ananda Marga se encontra em mais de 180 países. É bastante, né, gente? Em 180 países tem gente como nós promovendo esse tipo de atividade. E qual é o objetivo da Ananda Marga? É possibilitar que cada pessoa tenha a possibilidade de realizar seu pleno potencial. Ou seja, né, para entender, se desenvolver em todos os aspectos da vida, físico, psíquico e espiritual. Ananda, para quem não sabe, significa bem-aventurança. E Marga significa caminho. Então, caminho para a bem-aventurança. O que é bem-aventurança? Bem-aventurança é a felicidade infinita. Prabhat Ranjan Sarkar, ou Shri Shri Anandamurti, já dizia: existe em todos nós uma sede pelo infinito. Então, eu gostaria de falar aqui umas áreas de atuação da Ananda Marga, tá? Que fala desenvolvimento espiritual da população, educação neo-humanista, PRAUT, tá? Que é um sistema econômico global baseado no cooperativismo, na descentralização econômica, na justiça social e na máxima utilização e distribuição racional dos recursos. Também a Ananda Marga atua na arte e na cultura, em comunidades espirituais, bem-estar das mulheres, projetos rurais, serviços sociais e animais e plantas. Nós aqui da Ananda Marga Pelotas, durante a pandemia, a gente oferece várias atividades, tá? Online. Dharma Chakra, ou meditação coletiva, toda quarta-feira, às 19h30. Todas as sextas-feiras a gente tem palestra, tá? Às 19 horas, como essa que a gente vai assistir agora. Aos domingos, todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós oferecemos aula de yoga aberta online, pelo Facebook e pelo Instagram, tá? E domingo, ainda às 18 horas, nós temos meditação coletiva com todas as unidades da Ananda Marga do Brasil. Então, essas são atividades que a gente oferece online hoje. Também temos aula de yoga presencial, né, ou aulas de yoga presenciais. E aí, eu vou deixar no chat o telefone para quem tiver interesse ligar. Tá bem? Então, agora, vou apresentar o meu amigo, Dr. Bruno Guerra, que muito gentilmente, em cima da hora, aceitou fazer essa palestra para nós, falar sobre um assunto que atinge várias pessoas, né, que é a fibromialgia. Tá? E, então, como ele falou para mim que a insônia, né, vamos falar ao contrário, que o bom sono é o pilar do tratamento para fibromialgia, ele vai falar sobre os dois, tá? Então, o Dr. Bruno Guerra é médico clínico geral, inovador, empreendedor, preocupado com a saúde mental, física e espiritual da população, e aí, do melhor, pelo que eu conheço, ele é um ótimo ser humano, ele é um médico daqueles que sabe ouvir o paciente, tá bem? Ele também é fundador e CEO do app Opinião Médica, que depois ele vai falar um pouquinho aqui para nós. Tá bem, pessoal? Então, eu passo a palavra agora para o doutor Bruno Guerra. Desculpa se eu me estendi, desculpa alguma coisa. Como? Muito obrigado. Antes de tudo, Gilberto, muito obrigado pelo convite e pelas palavras que tu comentou.
Então, eu me chamo Bruno Guerra, sou médico clínico geral, como o Gilberto comentou, e eu venho numa empreitada, digamos assim, de tentar aproximar, ter a relação médico-paciente mais próxima. Por isso, eu venho fazendo algumas lives, venho, entre outras coisas. Mas comentamos sobre falar, então, sobre fibromialgia e a questão do sono. Como a questão do sono é um dos pilares no tratamento da fibromialgia, nós acabamos juntando os dois. Eu não sei muito bem como é que é a familiaridade de vocês em relação à fibromialgia, se tem alguém aqui que tenha fibromialgia, só para eu ver como é que eu introduziria o assunto. E aí, pessoal, tem alguém? Tenho desde 2004 que eu tenho diagnóstico, mas assim, é uma desconfiança que eu tenho desde criança. Mas assim, eu estou com 51 anos, mas em 2004 é que, depois de passar por vários médicos, um ortopedista até me deu esse diagnóstico. Só que assim, depois confirmado por fisiatra, por reumato, enfim. Mas é uma verdadeira saga. Eu sei bem o que acontece com a fibromialgia. A fibromialgia realmente acaba acontecendo mesmo de ter uma demora, assim como tu comentou, no diagnóstico, no sentido, passa por diversas especialidades e, ao mesmo tempo, é um diagnóstico, muitas vezes, pela conversa, pelo exame físico. Falta um pouco mais o ar, digamos, tátil por parte do médico, ou, não digo tátil por parte do médico, mas talvez uma melhor relação entre o médico e o paciente para se entenderem, não ocorrer nenhum erro de comunicação e, consequentemente, ter o diagnóstico. Mas vamos lá. Fibromialgia, então, é uma doença que o principal sintoma é dor generalizada, normalmente, seja dor de cabeça, dor nos braços, dor nas pernas, e também afeta o sono e pode ter, em alguns casos, também depressão junto. Não tem nada a ver todos serem assim, tá? E tem algumas coisas, assim, alguns mitos em relação à fibromialgia, que depois eu vou ressaltar, que é interessante, assim, saber, porque a maior parte da população tem isso como, talvez sem pensar fundo sobre a fibromialgia. Fibromialgia é uma coisa da cabeça. Fibromialgia enfim, com algumas características, alguns mitos, tá? Mas essa história de frequentar vários médicos até o diagnóstico é muito comum. Em relação aos tratamentos da fibromialgia, um dos pilares é ter uma boa qualidade de sono. Então, aqui nós vamos entrar sobre isso. Outros pilares que, por mais que quem tenha fibromialgia possa achar ruim, é um dos pilares essenciais a longo prazo, é fazer atividade física. No início, normalmente piora a dor. Pode parecer um pouco paradoxal piorar a dor, mas a longo prazo é muito benéfico. E o terceiro pilar é depender daí de remédios. Mas agora que remédios têm variado, se vocês quiserem que eu entre sobre os remédios, eu posso citar, mas enfim, acho que não é esse o ponto. Sobre a questão de dormir melhor. Eu gosto de ressaltar sobre dormir melhor atividades durante o dia, atividades logo antes de dormir, atividades na cama e atividades ao acordar, digamos assim, para criar um bom ciclo biológico e, consequentemente, ter uma melhor qualidade de sono. Digamos assim, antes de dormir, por exemplo, 2 horas,
o recomendado, assim, obviamente a gente não faz isso sempre, o recomendado seria talvez ir diminuindo um pouco a luz 2 horas antes da tua rotina de dormir, porque daí o teu corpo vai interpretando isso. Daí, quando tu estiver preparado para dormir, aí sim ir para a cama, mas não ir para a cama, digamos assim, sem a vontade do sono mesmo, para não acabar criando um ciclo vicioso, no sentido de tu vai para a cama, tu já teve aquela experiência ruim previamente de não ter conseguido dormir por causa da insônia, e daí tu vai e vai ter insônia de novo, então acaba criando um ciclo vicioso, assim. Questões de conforto no momento de dormir, acho que são essenciais. Eu até tentei fazer um desenho, eu não sou bom desenhista, eu vou pedir aqui para a Ana só para mostrar o desenho, porque a questão de conforto é essencial. Ó, eu tentei fazer uma cama, não sei se dá para sentir que é uma cama, deixa eu só, a Ana vai mostrar. Eu tentei fazer uma cama, porque esses dias até eu brinquei no meu Instagram, porque imagina tu dormindo sei lá, num banco, tu vai acordar no outro dia dolorido, tu vai ter barulho no local, que não vai fazer tu dormir adequadamente, tu não vai estar sentindo conforto no momento. O que mais? Além do barulho, luminosidade. Então, tá, entrando na questão do conforto na hora de dormir. Tanto conforto térmico, digamos assim, de temperatura, uma temperatura bacana, digamos, que tu se sinta adequado, um espaço confortável, tentar vedar ao máximo a luminosidade, esse é um dos principais pontos até, na verdade, porque a luminosidade é o que mais age em deixar um dos hormônios ser produzidos, que é a melatonina, de fazer o processo de rotina do sono, tá? Então, eu estou enrolando e ainda não entrei na cama aqui, tá? Eu sou meio enrolado, vou me puxando em qualquer coisa, tá? Então, desde um travesseiro adequado, a cama adequada, e digamos que tenha, não sei, o esposo aqui que ronca bastante. Isso pode ser um fator que piora a qualidade de sono. Não estou querendo fazer nenhuma treta familiar nem nada, mas é uma coisa que pode piorar a qualidade do sono. Que mais? A questão da luminosidade que eu comentei, daí isso aqui era para ser uma luz e aqui vedar totalmente, tá? Questão de volume, assim, evitar ao máximo o barulho, e daí tem outras coisas, acho que eu vou deixar ali outras coisas em relação a substâncias propriamente ditas. Tem muita gente que fica com a impressão que o álcool facilita pegar no sono, mas na verdade ele até pode facilitar pegar no sono, mas o que acontece muitas vezes é que ele deixa um sono mais leve e daí tu acaba acordando no meio da noite porque tomou alguma coisa. Mas ele até pode facilitar o início do sono. Questão de cafés energéticos, chás com cafeína, tentar evitar. Para quem tem problema de sono, digamos assim, para quem tem dificuldade de iniciar o sono, tentar evitar isso depois das 18 horas pode ser uma coisa benéfica. Atividade física. Atividade física durante o dia é uma coisa extremamente importante para fazer teu corpo relaxar mais à noite. Então, principalmente quem faz atividade física de manhã é o mais indicado. Mas, é claro, tem pessoas que fazem atividade física à noite e também é indicado. Digamos assim, tem alguns tipos de insônia diferentes. Tem insônia, aquela insônia que tu demora para iniciar a dormir.
Tem a insônia que tu acorda no meio da noite e tem a insônia que tu acorda lá no... digamos, acorda mais cedo do que o planejado. Por exemplo, quem tem insônia essa do meio da noite, talvez fazer atividade física à noite seja mais benéfico do que fazer de manhã, por exemplo. Que mais? Passamos questão atividades logo antes de dormir e diminuindo a luminosidade, tentar evitar telas, tentar não tomar energizantes, álcool também, cigarro também entra nisso, mas porque tem a nicotina que acaba facilitando um pouco é um estimulante, enfim. O álcool é um depressor, faz a atividade cerebral, digamos assim, diminuir, mas ele deixa o sono mais leve, por isso que seria ruim. Atividades na hora de dormir, que daí é questão do conforto, seja conforto térmico, conforto auditivo, conforto tátil, propriamente dito, questão da cama, questão do travesseiro. Que mais? E quem tem insônia é proibido ficar olhando no relógio, porque isso aí cria uma questão de ansiedade, porque daí tu começa a imaginar, agora, amanhã, eu já perdi 30 minutos de amanhã, eu vou acordar mais cansado amanhã, então é proibido olhar no relógio. Até esses dias eu tive insônia, o que eu fiz foi ficar ouvindo o cantar dos passarinhos na janela, que é uma coisa que acalma, alguma coisa acalma e daí logo depois dorme de novo. No acordar, uma coisa interessante é ter luz forte nos olhos, porque, assim como eu comentei que ir diminuindo a luz logo antes de dormir é uma coisa que vai ensinando o teu corpo a ir entrando no seu ritmo biológico, acordar cedo acordar no horário de rotina habitual com uma luz forte também vai ensinando o teu corpo, olha, esse é o horário de acordar. E, consequentemente, tu acaba ficando com mais energia, digamos assim. E, claro, que tem remédios para dormir melhor, seja, por exemplo, os chamados benzodiazepínicos, como diazepam, clonazepam, que, em geral, eu não gosto muito de receitar, porque acaba, em algumas vezes, causando dependência. Mas é claro que, tendo a necessidade, isso é feito, sem nenhum problema. Também tem Zolpidem, por exemplo. Zolpidem é um exemplo de remédio que é um indutor do sono, ou seja, ele é bom para quem tem dificuldade de iniciar o sono, não é bom para quem tem a insônia lá no meio da noite. Ele ajuda a iniciar o sono. Também tem alguns remédios que não são propriamente para os sonos, mas também ajudam no sono, como, por exemplo, ciclobenzaprina, que é o remédio para relaxar os músculos. Esses outros remédios que eu comentei antes, normalmente são remédios que precisam receitas, mas a ciclobenzaprina é um remédio que não precisa receita e, normalmente, ele melhora a qualidade do sono. Ao contrário do Zolpidem e dos benzodiazepínicos que eu comentei, o Zolpidem e o benzodiazepínico, eles fazem tu dormir, mas eles não melhoram a qualidade do sono. Eles não tornam, digamos, o sono mais pesado ou mais revigorador. Já a ciclobenzaprina pode tornar mais revigorador, apesar de não ter sido feito com esse objetivo. Vamos ver. Agora, sobre a questão do sono no tratamento da fibromialgia. Na fibromialgia, pode, eventualmente, criar um ciclo, digamos, vicioso, em termos de tu não dormir bem, daí no dia seguinte tu vai ter mais dor,
daí não consegue fazer atividade física, que é parte do tratamento da fibromialgia, e daí de noite acaba acontecendo isso de insônia de novo. Tem que cuidar muito para não entrar nesse ciclo vicioso. E uma das formas que se encontra, que é muito benéfica, é a atividade física, porque apesar de ela dar, no início do tratamento, piorar a dor com a atividade física, ela melhora muito a longo prazo, tanto a questão da resistência em relação, quanto a questão do sono, propriamente no sono. A questão do sono já melhora no próprio dia mesmo. O que mais que eu ia comentar? Eu acho que era mais ou menos nessa linha assim, que eu tinha para comentar. Se querem alguma coisa que eu me aprofunde em específico, eu estou aberto a me aprofundar. Ô, Bruno, eu sei mais ou menos. Se tu pudesse falar um pouco sobre o que é a doença. Sim. Perfeito. Tá. Fibromialgia é uma doença assim, que não tem bem definido o que causa ela. Eu vou entrar nisso de qual é a fisiopatologia, digamos assim, da dor, mas é uma doença que dá dor no corpo todo, toda hora, digamos assim, tá? E, ao mesmo tempo, nenhum exame demonstra isso. Por causa dessa característica, tem esse tipo de mito que muitas pessoas acabam taxando isso de uma doença, é da cabeça, mas não tem nada a ver com ser da cabeça. Por exemplo, tem algumas teorias já validadas, né, na verdade, que é centralização da dor. Vou dar um exemplo prático para falar. Digamos assim, como é que é o sinal da dor? Eu tive um corte aqui, vai vir esse sinal me avisando, olha, eu tive um corte, tira o dedo dali, que senão vai continuar cortando, tá? Mas e se, em vez de ter esse sinal, ter esse corte, já acontecer esse sinal sem ter o corte? É mais ou menos nessa linha que a fibromialgia age. Em vez de ter esse corte, vai ter o sinal, e daí tem alguns neurônios que inibem esse sinal. Na fibromialgia, esses neurônios que inibem esse sinal normalmente estão um pouco mais diminuídos e, consequentemente, acaba tendo esses sintomas. E algumas formas de a gente modular para aumentar esses neurônios, digamos assim, é fazendo atividade física, tendo uma boa qualidade do sono, e daí também remédios para dor. Mas é esses três pilares, assim. E se a pessoa também tiver junto depressão, que não é incomum ter junto depressão, mas não é a regra, digamos assim, tratar também a questão da depressão. Não sei se eu deixei claro mais ou menos o panorama da doença, ou pode me perguntar, que de vez em quando eu acabo nem me percebendo e não deixo claro. Sim, eu sempre ouvi falar que a fibromialgia é uma doença autoimune, né? Então, na verdade... É correto. É correto Como? ou incorreto? É correto ou incorreto? Entendi. Na verdade, olha, não tem nada comprovando, dizendo que é autoimune. Normalmente, a especialidade que trata a fibromialgia é reumatologista, que é quem trata também doenças autoimunes. Pode acontecer de tu ter uma doença autoimune, digamos, artrite reumatoide, lúpus, entre outras doenças, e também ter fibromialgia. Por que acontece isso? Por que é muito comum isso acontecer? Porque, digamos, a artrite reumatoide é uma doença que dá muita dor. Fica dando sinal que está tendo a dor. O sinal está aqui, está machucando o dedo, fica dando sinal. Só que daí o corpo começa a se acostumar, de tanto ter esse sinal dando que está tendo dor,
daqui a pouco ele começa a se acostumar. Ah, não precisa mais me dar o aviso, eu já entendi que tem dor. Então, daí diminui esses neurônios se modulam para baixo. Então, por isso que o tratamento consiste em modular isso para cima, digamos assim. Tá bem, eu entendo muito bem essa parte, porque eu tenho lesão medular, né? Eu não sei se eu falei para ti, mas eu sofri um acidente faz 25 anos, até com o irmão do Thiago, com o Brabat. Nós estentamos de carro e eu fraturei a quinta e a sexta vértebra cervical. E também perdi o braço esquerdo nesse acidente, porque eu rompi a artéria braquial numa fratura exposta. Não, e eu tenho muita dor que é parecido com fibromialgia, porque pode-se dizer que a fibromialgia causa uma dor fantasma? É Dor como se fosse... dor neurogênica. É parecido, digamos assim. Pode ser muito parecido. Dor fantasma é um pouquinho diferente, digamos assim, tem algumas características a mais, mas é bem assemelhado. Eu sei porque eu tenho dores neurogênicas, assim, fantasmas, tão fortes que eu já tive que associar 3 medicações juntas para ficar suportável, entende? Não é para cessar a dor, é para ficar suportável. E aí eu lembro do neurologista me dizendo que são remédios moduladores da dor, né? Então, Sim. é nesse sentido que tu estava falando em modular dor, em neurônio, essas coisas. Sim, exato. Eu sou muito com isso. E o bom sono também me ajuda, tanto quanto a fisioterapia e o alongamento frequente, né? A minha fisioterapeuta que está aqui nos assistindo pode confirmar. E é isso aí. Aí, então, antes de eu tomar o tempo todo falando aqui, gostaria de deixar a palavra para alguém perguntar, aproveitar o tempo aqui. Fique à vontade, pode abrir o microfone e perguntar. Oi, Bruno. Oi, tudo. Eu tenho 29 anos, eu fui diagnosticada com fibromialgia com 24 e na época eu usei uma medicação chamada Mitru por um tempo e depois parei e optei por não usar medicação nenhuma. Não sei se vocês estão me ouvindo direito. Eu estou ouvindo, só não consegui entender o nome da medicação, na verdade. É Mitru. Tá, não me veio mas, enfim, vamos... E é curioso, assim, que na época, o médico que fez o diagnóstico, que é da cidade onde eu morava antes, ele me recomendou o mínimo de movimento possível. E, segundo ele, eu estava com... Porque como eu ficava tendo espasmos o tempo inteiro, eu ficava inflamando. E aí agora... E aí, tipo, eu fui teimosa, assim, de não aceitar muito isso de ficar parada e fui atrás de outras técnicas, assim, pra melhorar. Enfim, tu tá me dizendo agora que esses neurônios, eles têm como se reconstituir com atividade física? Sim, é uma questão... Opa, desculpa, pode continuar. Não, perdão, fala. Não, enfim, eu só ia iniciar a resposta, mas continua, acho que tu tem mais coisa. Não, agora eu já não sei mais o que eu ia dizer. Então, na verdade, assim, é uma questão de modulação da dor, assim, não necessariamente que foi, digamos, sumiu esses neurônios. Não, é uma questão, começou a ter menos isso, claro, da visão médica, né? Começou a ter menos um neurotransmissor, começou a por determinadas características do tipo, está sempre tendo a informação de dor, talvez seja de não negar, porque tem neurônios que negam a dor, digamos assim. E daí, por que a atividade física é bom nisso, tá? No início, sim, vai te dar mais dor, tu vai querer me caçar depois se
fazendo atividade física, mas a longo prazo melhora. Não é no início. No início dá mais dor, e até o indicado é que seja atividade física não, sem muita, como é que é? Sem muito impacto, digamos assim, não academia. Claro que sempre da preferência de quem está fazendo atividade física, digamos, se tu gosta de academia, ok, perfeito, mas se for de menos impacto, talvez te ajude mais, digamos, questão de fazer natação ou caminhadas, podem ajudar muito, tá? Em relação a essa questão que tu me perguntou, os neurônios vão voltar a crescer, digamos assim, não é bem isso, é mais uma questão da modulação da dor mesmo, eles vão modular, e para isso tem, além da atividade física e de cuidar muito o sono, porque ajuda muito, tem também remédios, como, por exemplo, alguns remédios que são moduladores da dor e, enfim, a amitriptilina à noite, por exemplo, ele costuma também ajudar na questão do sono e também é um modulador da dor. Ou seja, ele é um medicamento escolhido para quem tem mais problema do sono e dor. Outros medicamentos, por exemplo, duloxetina, que daí é um medicamento que normalmente é dado de manhã, porque ele deixa um pouquinho mais ativo, ou seja, para quem tem fibromialgia e tem dor e cansaço, talvez esse duloxetina seja melhor que a amitriptilina. Daí é uma questão de individualizar um pouco a situação. O que mais? Esses são os dois, digamos, as duas primeiras escolhas. Mas, é claro, tem bem mais moduladores da dor para um tratamento adequado e para melhorar. Gabapentina, por exemplo, que pode ser dada à noite, pregabalina, que também ajudam no sono. Que mais? Enfim, tem vários outros. Mas eu não sei se eu acabo meio me perdendo e fugindo, não sei se eu respondi tua pergunta. Vai lá para a meditação. Assim, a questão do exercício físico, eu faço exercícios físicos, mas uma coisa que acontece é que eu tenho períodos, assim. Então, tem períodos que eu consigo fazer os exercícios muito bem, e tem períodos que eu não tenho força e outros períodos que eu tenho muita dor, assim. Então, vai e volta, e às vezes com muita intensidade. E essa é a dúvida que eu fiquei, assim, porque será que se eu persistir... Porque, assim, uma coisa que eu percebo, claro, é que o meu corpo, tipo, a minha sustentação, por exemplo, já teve um período que eu não conseguia me sustentar sentada aqui como eu tô agora. Então, com exercício físico, eu consigo ter sustentação, eu consigo várias coisas. Mas ainda assim tem as dores, então será que eu posso estar em um processo de essa modulação, ela pode estar se reconstituindo? Não sei se é isso que acontece, ou não sei. Sim, o tratamento da fibromialgia, é claro, é uma doença que pode prejudicar muito a qualidade de vida, mas o tratamento pode melhorar muito a qualidade de vida. E daí, por isso que eu gosto de focar sempre nesses 3 pilares, porque não é um pilar só que vai resolver. Digamos assim, o remédio vai ajudar? Vai. A atividade física vai ajudar? Vai. O sono vai ajudar? Vai. Mas são os 3 juntos. Por que eu digo isso? Porque, nós estamos... Eu vou dar uma situação hipotética que a gente está agindo em 2 situações e não na terceira, tá? Por exemplo, estamos fazendo atividade física e tomando remédio para dor, tá? Mas com um sono que talvez não esteja tão adequado, tem coisas para melhorar. Daí, o que vai acontecer? Num dia não teve tanta dor,
fez atividade física, mas daí nesse mesmo dia, durante a noite, tu não consegue dormir direito, já no outro dia tu não vai conseguir fazer muita atividade física, tu vai ter mais dor, enfim, acaba entrando num ciclo vicioso caso a gente não haja sobre os três de uma maneira juntas, digamos assim, porque é o tripé que segura, digamos assim, não é um ou outro. Mas sim, tem maneiras de melhorar muito a fibromialgia. Não, eu sempre acho cura uma palavra muito forte, mas tem tratamentos muito bons que ajudam muito a qualidade de vida. Bruno, eu acho que a Gaeta queria perguntar, vou deixar ela perguntar. Sim, eu vou compartilhar um pouquinho, assim, porque são muitos anos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos ouvindo. Então tá. Assim, até para a moça que é bem mais nova do que eu, né? Então, assim, é uma saga. A fibromialgia é uma doença que, por hora, não tem cura, eu sempre digo isso, mas dá para ter uma qualidade de vida boa. Mas, assim, o exercício físico realmente é fundamental. Eu percebi claramente agora na pandemia, porque, assim, quando se fala de atividade física, o fibromialgico, ele tem, assim, eu aprendi isso, né, as duras penas, assim, no decorrer desses anos todos, que a gente precisa encontrar uma atividade que você minimamente gosta de fazer, porque não adianta ir para a academia fazer 1.200 coisas lá, porque vai ser bom para o corpo, mas você vai se irritar com aquilo. Então, assim, eu, desde 2008 que eu faço yoga. Preciso até fazer mais caminhadas e tal, porque a fibromialgia também precisa dessa parte aeróbica. Mas a dor depende muito também disso que o doutor falou, da qualidade do sono, e também de acontecimentos no decorrer, por exemplo, do dia ou até da semana. De repente está tudo bem, acontece alguma coisa, e aí o psicológico atrapalha, mas não que a fibromialgia seja uma doença psicológica, é a questão realmente dos neurônios atrapalhadinhos lá dentro, né? Tem um doutor em Curitiba, o doutor Eduardo Gomes, que ele acabou se especializando um pouco em fibromialgia, e ele dizia que, assim, estavam tendo pesquisas dizendo que, não sei se já foi provado, talvez o doutor tenha ouvido falar disso, que os hormônios dentro do cérebro do fibromialgico não tem na mesma quantidade que as outras pessoas que não têm, né? Agora, na pandemia, ter parado de fazer yoga lá na Lindamarga, aqui em São Paulo, que eu moro, né? Foi realmente fatal. As dores aumentaram num grau, assim, dores que eu já não tinha mais, parece que voltaram. E eu conversei com um ortopedista, que também é praticante de yoga, e ele disse assim, faça, né, na sua casa, algumas posturas, né, uns asanas que não vão te prejudicar, porque é um ciclo vicioso mesmo. Outra coisa que eu queria falar com relação ao medicamento. Eu não sou a doida que não toma medicamento para nada, mas o que acontece? As coisas que me passaram sempre fizeram mais mal do que bem, no sentido fisiológico, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz? Eu vou para esse mundo mais complementar. Passar antidepressivo, Amitril, para mim foi um terror. Enfim, alguns medicamentos que eu tentei há muitos anos atrás, por hora eu decido assim, não tomar, porque eu falo, eu tenho um pequeno problema no fígado, que eu descobri tirando a vesícula. Qualquer medicamento que eu tomar, desses que prejudicam o fígado, eu vou ter que decidir quem eu quero proteger mais. Se são as dores da fibromialgia, a irritabilidade, a falta de sono, ou se é prejudicar meu fígado. Eu prefiro, então, ficar com a dor da fibra. Uma loucura isso, mas eu digo porque na fibra dá para você fazer alguma coisa. Se eu prejudicar mais o meu fígado, não vai dar, né? Então, assim,
Só que se a pessoa não aguenta a dor, é uma coisa insuportável, ela realmente precisa ir atrás de um médico, porque 90% dos medicamentos são controlados, né? Então, assim, eu evito o máximo. Uma coisa que me ajuda muito é a meditação. Isso é uma coisa, assim, um divisor de águas, eu falo. Talvez agora eu vou começar a ficar, assim, as dores talvez vão se acentuar um pouco, e essa parte psicológica, porque eu estou entrando na menopausa. Então, isso também é um problema, que isso não acontece com a menina, que é novinha ainda. Então, uma coisa fatal também é se respeitar. Hoje eu não estou afim, não estou suportando. Eu não vou fazer coisas que eu sei que aquilo vai prejudicar. Por exemplo, antigamente eu limpava uma casa toda num dia. Imagina, eu deitava morta, assim, eu não tinha ânimo no outro dia para nada, eu saía da cama mancando. Hoje já não faço mais isso. Então a gente vai se conhecendo e vai vendo o que dá para fazer, o que te incomoda, o que sabe, fazer uma caminhada não sei aonde é chato, faça outra coisa. Então, assim, eu estou me alongando só porque eu assim, esses anos todos, não está bom ainda, né? Não sei se vai ficar 100%, mas a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que algumas coisas funcionam bem para a gente, outras coisas não. Doutor, eu queria só fazer uma pergunta com relação à melatonina, que hoje a gente já pode, né, pedir para vocês, doutores, escreverem, né, e a gente já pode. Você acha que ajuda bastante? Porque a minha insônia é essa de demorar para dormir. Às vezes eu acordo à noite, assim, mas é mais mesmo a demora para dormir. Aí no outro dia eu acordo parecendo que eu não dormi, né? Porque não foi suficiente e a qualidade do sono não foi boa. Você acha que a melatonina ajuda mais ou menos no lugar desses medicamentos que você disse que um deles até me passaram, mas resolvi não tomar? Sim. Chega aqui, né? Opa. O que eu acho, assim, a melatonina é um ótimo medicamento, na minha opinião, só que a grande questão da melatonina é que tem pouco... só introduzindo um pouco sobre a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, digamos assim, é o hormônio que regula o ritmo circadiano, e daí o principal estímulo para diminuir a produção de melatonina é a luz. Inclusive, até depois eu vou mostrar alguns textos que eu escrevi sobre isso, se quiserem ler. Mas a melatonina eu acho um ótimo medicamento, só que o que é a questão? Tem pouco estudo em relação aos efeitos colaterais da melatonina. Não quer dizer que tenha efeitos colaterais, mas nós não sabemos direito a segurança. Então, é essa mais a dúvida. Mas, para dormir, é um ótimo medicamento. Mas tem essa questão da segurança, aguardando mais estudos para dizer, tá, realmente podemos usar que não vai dar nenhum efeito colateral a longo prazo, digamos assim. Mas essa é a minha visão. Poxa, estava na esperança. Então, já perdi a esperança da melatonina, porque como é um hormônio, né, não é medicamento, pensei que pudesse... Quer dizer, já até me prescreveram realmente a melatonina, eu tomei uma vez, mas assim, eu precisava ter um pouco mais de garantia realmente, né? Mas a melatonina realmente ajuda, mas eu não tenho tanta experiência com melatonina. Mais esses cuidados em relação a não ter tantos estudos em relação ao que pode acontecer a longo prazo usando melatonina. Mas é um remédio que ajuda no sono, sim. Isso com certeza. Sim, e esse efeito colateral seria no cérebro mesmo? Ou... Não, eu quis dizer efeito colateral, não tem estudos indicando os efeitos colaterais. Tem pouco estudo, é uma droga, digamos, pouco estudada, entendeu? Entendi.
Claro, é uma droga que agora está sendo muito estudada, mas ainda não se chegou a conclusões a longo prazo, por isso. Entendi. Então, se não chegaram a conclusões a longo prazo, não se sabe aonde que pode ser o efeito colateral ainda. Eu acho que era isso que a Gaetri perguntou. Mas justamente por ser um hormônio, o que acontece? Hormônios agem em várias células do corpo. Então, pode acontecer de ser lançado um medicamento, digamos assim, e apesar de nos estudos ter demonstrado que não tem efeitos colaterais, usando ele em larga escala, ou seja, porque estudos são a menor população, usando ele em larga escala, surgem alguns outros efeitos colaterais que antes não se sabia. É mais essa reserva, é um conservadorismo da minha parte, digamos assim. Não, mas está certo, porque como eu falei, eu evito tantos medicamentos, né? E assim, se ainda não há uma comprovação, não se sabe direito o que pode acontecer, aí piorou, né? Então vamos de asana e meditação, né? Enquanto a gente está vivo. Tem hora que tem um reumatologista que falou para mim uma vez, olha, você só não piora da fibra porque você trata com bom humor. Não tem outra solução, um negócio que não tem cura, não sabe de onde surgiu. A gente, desculpa, doutor, eu brinco, eu falo que o fibromialgico é uma verdadeira cobaia, né? Porque eu conheço muitas que eu digo mulheres, né? Porque assim, a grande maioria de mulher, né? Elas tomam assim um tanto de medicamento. Tem uma página no Instagram que tem algumas pessoas lá que elas colocam todos os medicamentos que você falou, elas tomam e elas reclamam de dor. Aí eu falo, caramba, mas se toma tudo isso, 50 miligramas de não sei o que, vai não sei o que, mas muita coisa. Antidepressiva, coisa para dor, e elas reclamam lá que estão com muita dor ainda. Eu falo, gente, mas se toma tudo isso e continua com dor, então eu prefiro outros caminhos, né? E eu tenho uma fadiga crônica, que às vezes é pior do que a dor, muito pior. Mas eu acho que a minha fadiga crônica, que daí é associada, né, com a fibro, é por conta do sono não reparador que eu tenho, né? Então, assim, uma coisa ligada à outra, né? O exercício à noite melhora, como você disse, talvez a qualidade do sono, a indução do sono, mas também tem que ser coisas assim, tem que ser um pouco mais light, né? Não dá para ser uma atividade, bom, também nem aguento, né, fazer nada muito forte, né? Depende, na verdade. Antes só de eu comentar sobre exercício físico à noite, é a questão de toma muito medicamento e mesmo assim ainda sinto dor da fibromialgia. Claro, nós não estamos falando em melhorar 100%, mas ter uma boa qualidade de vida. Tomar muito medicamento é um pilar, tem que ver esses outros dois. Então, sempre quando alguém fala que está tomando muito medicamento para fibromialgia, tem que pensar esses outros dois pilares. Em relação à atividade física à noite e o sono, uma coisa importante assim tem que ser individualizada, na verdade. Por exemplo, quem faz atividade física de manhã, em geral, melhora o sono. Mas tem algumas pessoas específicas, quem faz atividade física à noite, acaba demorando um pouquinho mais para iniciar o sono, porque daí fica um pouco mais ativo. Mas, consequentemente, acaba porque tem um pico de atividade e daí começa a diminuir, e daí no meio da noite, se a pessoa tem insônia do meio da noite, bom, esse pico da atividade daí vai diminuir e daí não vai ter a insônia do meio da noite. Mas algumas pessoas em específico, não, tem que ser individualizado. Algumas pessoas pode piorar e algumas pessoas pode melhorar. Entendi. E assim, a atividade de manhã, para mim, por exemplo, é terrível. Fazer a yoga de manhã, como eu fazia uma certa época, eu chegava a ficar assim, com uma tristeza, porque a dor era tão forte que eu mudei para a tarde e assim, eu acho que o corpo está mais aquecido, eu não sei, né, decorrer do dia, então a atividade física para mim
é só depois do meio-dia que eu me sinto melhor para fazer. Eu cheguei a fazer aqui na Ano da Marca, aqui em São Paulo, 5 horas da tarde, fiz 8 horas da noite, para mim era, sabe, assim, dói porque a gente sente dor mesmo, não adianta. Mas de manhã, atividade física de manhã, para mim, assim, o meu corpo ele não responde, trava mesmo, é uma dor assim terrível, né? Então, por isso que eu falo, acho que cada pessoa tem que ir se conhecendo para ver isso funciona para mim, isso não funciona, né, doutor? Acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, com certeza. Até tu tinha comentado sobre sintoma. Claro, tem que ver o sintoma predominante. Claro, a dor é o sintoma predominante, mas a questão de ver se é o sono pior ou o cansaço durante o dia, porque daí tem medicações que poderiam ajudar diferentes um entre o outro, mas acho que mais ou menos por aí. Então, se ninguém tem mais alguma coisa para falar, aí a gente, vamos ver, Bruno, se tem mais alguma coisa para mostrar para a gente. Deixa eu só mostrar o aplicativo Opinião Médica para vocês. Ok. Eu sou fundadora dele. E por que eu tô fazendo isso? Tem médicos lá escrevendo diariamente temas de saúde e, ao mesmo tempo, dá para falar com um médico lá, dependendo... Espera aí que agora o celular aqui travou. Aqui foi. Acho que... Não, mas tá meio lento mesmo. Tá quase indo. Aqui. E uma coisa que eu acho que tem ajudado muitas pessoas é justamente esses textos que nós estamos escrevendo. Eu e outros médicos estamos escrevendo. Por exemplo, aqui eu vou mostrar. Acho que não dá para ler o que... acho que vira a câmera aqui, deixa que fica melhor para mostrar. Como é que vira? Só vou virar a câmera aqui. Porque daí... por exemplo, vamos pegar um texto de fibromialgia aqui. O que é fibromialgia? Esse, no caso, foi um texto que eu escrevi. Ficou bem... Eu tento sempre fazer textos num formato para pessoas não da área da saúde entenderem. Por exemplo, quais os principais sintomas, dor, cansaço, alteração do sono, enfim. E daí também, essa aqui na parte das dicas, e daí também a outra parte que nós fazemos é justamente poder conversar com o médico no momento que tu quiser, ou seja, em menos de 10 minutos, por um valor acessível, que é R$25. Porque o que eu quero é justamente acessibilizar, trazer tanto o médico e o paciente perto um do outro para melhorar a qualidade de vida, porque acho que nós temos muito para oferecer. Então, o aplicativo Opinião Médica, nós já atendemos em torno de 1.000 pacientes por lá. Tá bem interessante, assim, eu acho que nós estamos ajudando muitas pessoas, assim. Se quiser, e é bem prático mesmo. Sempre me atrapalha. É bem prático mesmo. A ideia é tu vir registrar que é o teu nome, e-mail, idade, sexo, bota aqui as coisas, que é basicamente termo que concorda, e daí depois vai pedir o pagamento, e daí abre um chat com o médico que dura 2 horas e, enfim, seria mais isso, acho que eu teria para comentar. Vira para mim aqui. Agora virei para mim. Mas tá bem bacana, assim, o aplicativo Opinião Médica. O objetivo é trazer saúde, assim, de uma maneira não burocrática. Enfim, pode... Bom, eu já morei em Porto Alegre logo que eu me acidentei, isso era em 1995. E imagina, né?
eu estava em casa ali 3 meses após um acidente, com um corpo novo, cheio de sensações, né? Precisando de um atendimento médico a toda hora, por causa que era desreflexia autonômica, que eu não sabia o que era formigamentos terríveis, um monte de coisa, e era muito difícil conseguir o médico. Às vezes eu ligava numa crise assim, e a consulta ia ser marcada para daqui a 2 semanas. Aí até lá. Justamente é para não ter marcar ou para 2 semanas ou ir na emergência e ficar esperando 2 horas, é meio nessa linha assim. Foi até por isso, em função disso, que eu fui morar no interior aí, vim morar no interior, que aí foi mais fácil um pouco para eu começar a me adaptar no corpo novo. E não, eu queria brincar contigo que eu tomo pregabalina, o Cymbalta, que é do Loxetina, né? E tomo amitriptilina também, os 3. Só que agora eu consegui diminuir bastante as doses, tomando óleos essenciais com aromaterapia. Você tomar copaíba, orégano, até dizer para a Gayatri que ela pode buscar um recurso para dormir, que eu conheço muitas pessoas que largaram a melatonina, que largaram o remédio para dormir usando a lavanda ou a camomila romana, que também auxilia no sono, e é uma coisa natural que pode inalar ou passar na pele ou ingerir, né? Não sei o que tu acha disso, dessas terapias assim alternativas. Não, eu acho bem bacana. Eu acho que sempre se conhecendo bem e identificando, se está melhorando, não tem efeitos colaterais, bom, não tem por que não usar, né? A grande questão é não usar uma coisa talvez que tu não conheça, digamos assim, por medo de efeitos colaterais, coisas nesse sentido. Tentar meio evitar automedicação, mas se é uma coisa que não tem dano e tá te ajudando, com certeza tem que continuar, na minha opinião. Não, é isso aí. A gente tem que ir avaliando, né? Porque às vezes, como é um problema de dor, assim como da fibromialgia, a gente busca conhecimento, né, de tudo, e tudo que puder dar uma amenizada e tornar a qualidade de vida melhor, é ótimo. Sim. E outra coisa que eu queria ressaltar, que eu achei muito importante ali, que a Gayatri colocou, e tu também, é a alegria, né? A gente tem que estar alegre, porque fica mais fácil de enfrentar, né, o problema. Eu sei que às vezes com dor é difícil da gente estar alegre, sabe? Eu sou um que eu só recorro para medicação quando tá difícil mesmo, que aí tá me tirando a alegria, sabe? Senão é isso aí, alegria e tocar para frente. Exato. Eu penso assim, se a gente o humor da gente faz a gente interpretar a dor, claro, tem a dor, digamos assim, não faz a gente aumentar a dor, diminuir a dor num sentido de se a gente tá de mal com a vida, digamos assim, a dor vai atrapalhar muito mais. Mas se a gente tá de bem com a vida, talvez a dor atrapalhe muito menos. Não é que não vai atrapalhar, óbvio que vai atrapalhar, mas talvez atrapalhe menos. Sim, com certeza. Isso na vida de todo mundo, né? Outra coisa bacana de ressaltar, né, é a meditação. Realmente ela deve auxiliar para o sono, porque a gente às vezes está com as ondas cerebrais, né, estão muito agitadas, e a meditação a gente consegue diminuir essa onda, né, já com uma meia luz, e depois já deitar na cama e dormir, né, não ficar vendo televisão. Então a Gayatri, que medita e faz yoga, tudo, ela deve saber desses benefícios. Sim, eu falo que como eu falei, que eu evito o máximo o medicamento, né? Que você tem que tomar, eu tomo, tudo bem, mas assim, por conta dessa questão no fígado, né? Que pegou muito de surpresa, porque eu não sou uma pessoa que eu não bebo, né?
enfim, mas de qualquer maneira, então eu tenho que evitar realmente qualquer medicamento que vá prejudicar meu fígado. Então, eu falo que o meu tratamento hoje, né, é a yoga, né, os asanas, a meditação e o trabalho voluntário que eu faço uma vida inteira, né? Eu faço trabalho voluntário em um hospital, de crianças internadas, inclusive. Aí as pessoas falam assim para mim, nossa, mas você não fica pior, né? Já fizeram muito essa pergunta para mim. Você vai lá, você faz o trabalho, que a gente faz trabalho com os acompanhantes, né? É que agora na pandemia a gente não pode, porque é o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, né? Mas as pessoas falam, mas você não piora, né, de ficar encontrando as famílias que estão com as crianças internadas, as crianças ali doentes, né? Eu falo, então, eu não sei, mas isso me dá uma força que, assim, não é comparando, né? Como dizem, não é ficar medindo cicatriz, quem que sofre mais. Mas, assim, é tantos sofrimentos ali dentro, com crianças, assim, que um transplante de fígado, de rim, disso, daquilo, eu não sei, eu chego na minha casa com uma percepção de mundo completamente diferente. Tô com a dor, tô com a fadiga crônica, mas assim, quando você faz alguma coisa pro próximo, sabe, a forma que for, né? Agora na pandemia eu precisei fazer trabalho voluntário porque eu não aguento ficar sem, à distância, para uma instituição de Curitiba, inclusive, de pessoas com deficiência. E assim, não é que você esquece da sua dor, ela está ali, mas você não dá, não põe um holofote nela mais do que precisa, entendeu? Não nego que eu estou com a dor, com a tristeza, com o cansaço, mas assim, o que vai resolver eu me entregar? É só isso que passa na minha cabeça. Eu falo, bom, o que eu posso fazer? Vou tomar um analgésico hoje porque o negócio está horrível. Vou tomar o medicamento e vou tentar fazer o que eu posso. Mas parar a vida realmente não vai adiantar. É isso que eu coloco para mim. Não adianta parar. Né? E talvez, doutor, essas pessoas que eu disse que tomam muito medicamento e reclamam muito na internet, que ainda estão com muita dor, eu acho que passa por outros caminhos isso aí, entendeu? Eu acho que tem a questão de tudo que você disse sobre o sono, que daí eu me incluo nisso, mas eu acho também que, assim, as pessoas precisam de outro tipo de atenção, e aí eu acho que a terapia é fundamental, né? Eu sinto que eu já fiz terapia, agora vou voltar, inclusive, eu acho que a terapia para o fibromialgico, ou para quem tem dor crônica, realmente, porque não é que a dor vai passar porque você vai fazer psicoterapia, não é isso, mas realmente, sabe, funciona. Saber lidar melhor com a dor, não é diminuir a dor. Exatamente. Então, por aí. Né? E vamos enfrentando, né? E qual é a outra alternativa? Não tem outra, né? E, gente, desculpa, eu estou sem câmera porque esse notebook que eu estou aqui, ele está com a câmera quebrada e a minha filha do meio está fazendo faculdade à distância por conta da pandemia, então ela está usando o outro, tá bom? Senão ia aparecer aqui para vocês. Mas é exatamente essa questão de saber lidar com a dor. Claro, é muito difícil, digamos, eu falar não estando com uma dor, mas saber lidar com a dor é uma coisa essencial. É mesmo. Mas deve ser terrível. Eu não consigo imaginar como é a fibromialgia, mas eu sei como é a dor de uma lesão medular, né? Que o meu corpo todo abaixo da lesão está sempre formigando. Tanto que eu já até me acostumei. O meu normal hoje é o corpo formigando. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes um formigamento até agradável, às vezes um formigamento muito ruim. Mas é isso aí, como diz a Gabriela, não tem o que fazer, seguir em frente, né? É isso aí. Quer falar uma fala, Bruno? Não, é exatamente isso, de aprender a lidar com a dor, não quer dizer que vai diminuir a dor,
mas fazer alternativas e se conhecer melhor, em se conhecendo melhor, lidar melhor com a dor. Não tem nenhuma, digamos, nenhuma regra. É parte muito individual, digamos assim, na minha opinião. Tá bem. Se tem alguém, então, que gostaria de fazer mais uma pergunta para o Dr. Bruno, manifeste agora ou só na próxima palestra. Muito obrigado pelo convite, Gilberto. Muito obrigado por essa conversa. Sempre que quiserem, estou disponível aí para a gente conversar. Acho que é isso aí. Muito obrigado. Eu fico muito agradecido, porque é difícil, não é todo mundo que tem disponibilidade, né? Ou está com vontade. Tem muita gente que não está acostumado com esse meio online agora, que, de certa forma, afasta, mas aproxima a gente, né? Sim. Então, fico muito contente. Semana que vem, na sexta-feira, eu vou divulgar, mas se eu não estou enganado, nós vamos ter uma palestra com uma pessoa da Ayurveda, mas aí eu vou fazer divulgação, mas se não, é sempre nesse mesmo link, que é a mesma sala sempre, é 961-659-1666 e a senha aqui falando. Mas eu sempre divulgo, mas é nessa mesma sala, nas sextas, 19 horas. Então, eu agradeço a presença de todos são importantes, e Jesus já dizia, e Baba dizia também, né, que onde tiver um ou mais reunidos em meu nome, lá estarei, né? Tá bem, então, pessoal? Obrigada a vocês todos, viu? E obrigada, doutor. E assim, torço para que existam mais doutores assim, que queira dar atenção, que queira conversar. Todas as pessoas que têm esse tipo de doença, que não se tem cura e que atrapalha muito, né, a qualidade de vida, e que elas mais querem são profissionais da saúde que dê um pouquinho de atenção. Talvez você não possa fazer nada naquele momento, porque o que você tem é o seu conhecimento médico, técnico, né, de falar, olha, posso fazer isso. Você não vai poder fazer muita coisa, mas quando tem um olhar mais sensível para esse tipo de doença, principalmente, as pessoas se sentem melhores. Então, Deus te proteja, te ilumine, te guarde, que você, assim, cada vez mais possa ajudar as pessoas, porque o mundo está bem carente desse tipo de profissional. Eu agradeço demais ter participado, ter ouvido as suas explicações, tá bom? Isso mesmo. Foi desculpa interromper, nesse sentido que eu falei que o Bruno era um médico daqueles que sabem ouvir o paciente, porque tem outros que não ouvem. Isso. Muito obrigado pelas palavras e, bom, muito obrigado por ter... Tá bem. Agora, bom, existem inúmeros assuntos para a gente conversar aqui, e aí, nesse ano de 2020, a gente já está com todas as sextas-feiras preenchidas, mas aí para o ano que vem já vamos conversar e podemos marcar outra. Tá bem, Bruno? Sim, só me convidar que nos programamos daí. Tá bem. Então tá. Raul, a gente já está se despedindo. Quer fazer mais alguma pergunta para o Dr. Bruno? Nós já vamos encerrar. Caiu a minha internet aqui, mas na verdade eu queria perguntar uma coisa. Antes ele falou da parte dos neurônios, eu só queria perguntar se ele tem os nomes para que eu possa pesquisar, ou se ele sabe me dizer onde eu posso encontrar isso. Nomes do que tu diz assim? Desses neurônios que seriam que filtram essa dor e que no caso a gente não filtraria. Não, eu não tenho. Deixa eu ver se eu escrevi sobre isso no aplicativo, que talvez acho que eu escrevi sobre essa centralização da dor. Deixa eu ver se eu escrevi.
Eu não tenho certeza. Eu acho que eu só escrevi sobre os sintomas da fibromialgia. Que é fibromialgia, quais os sintomas. Não, eu não tenho aqui. O máximo que eu escrevi é desordem na regulação da dor. Mas tu tem Instagram? Sim. Me chama lá que daí eu vejo alguns estudos e te mando. Agora de Pode cabeça ser. não sei. Tá. Doutor, DR, no caso, Aham. ponto Bruno Guerra. Aham. Me chama lá que daí a gente conversa, daí eu procuro algum estudo para te dizer melhor. Tá bem. Obrigada. O pessoal já aproveita aí, já peguem o Instagram do doutor. Claro, quem quiser. Uma das estratégias que eu tenho feito para tentar aproximar, assim, nessa relação médico e paciente, mas não só nessa relação em si, eu coloco diariamente como se fosse caixinhas de perguntas no Instagram, e daí, se quiser perguntar sobre alguma coisa da fibromialgia em específico, ou coisas assim, daí é só ir lá me perguntar. Tá bem, então. Tudo tranquilo, então, Raul? Tá, jóia. Então, uma boa noite, um grande namaskar. Tá bem? Se tu não sabe o que é namaskar, o que significa namaskar, Bruno? Não sei. Namaskar significa mais ou menos assim: o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em ti. Como é que é? Deixa eu... Não, a gente bota as duas mãos unidas. É que eu faço assim por causa da minha mão, né? Sim. Isso, aí vem da testa para o coração. As mãos juntas, né? Como em oração. Sim. Eu tô segurando aqui o... Tá legal. Então tá bem. Um grande namaskar a todos e espero vocês sexta-feira que vem às 19 horas aqui na sala. Tá bem, pessoal? Coloquei o Instagram do Dr. Bruno aqui no chat. E aí é só entrar lá, que lá também tem o link do app Opinião Médica. Então, boa noite a todos.